Boa noite para você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Gostaríamos de lembrar também que agora o nosso site voltou a funcionar, né, no centroespiritamiguel.com.br. As inscrições dos cursos estão abertas e você também tem acesso lá ao nosso informativo, o Ceareiro de Miguel. E me conta aí, você já se programou para saber o que vai fazer no carnaval, Marcília? Já? Já. E vai ter NEF aqui na casa? Sim, todos os anos tem. Olha, o Encontro Nacional de Evangelização da Família, é isso não? Encontro Nacional? Encontro Estadual da Família Espírita. É muita sigla nesse movimento espírita, a gente às vezes se perde nessa sopa de letrinha, mas Encontro Estadual da Família Espírita com sede aqui também na nossa casa e com inscrições abertas. Então, já sabe o que vai fazer no carnaval? Não tem programa? Vem para cá, porque aqui é um feriado maravilhoso em família. Você vai se divertir muito e vai aproveitar. Tem um lanche gostoso? Tem muita emoção, muita emoção, muita música. Vai ter uma prévia semana que vem, uma palestra. E vai ter uma palestra especial para fazer uma prévia para a gente semana que vem. Já estou emocionada só de imaginar como é que vai ser isso. E lembrando para você que está assistindo a gente em casa, você pode botar água para fluidificar, né? Nós aqui também temos uma mesa lá atrás, se você tiver trazendo seu recipiente com água, coloca água para fluidificar. E a gente tem uma campanha, né? A gente sabe que os copos descartáveis demoram muito tempo para se desfazer na natureza, então a gente sempre pede para quem vem à nossa casa trazer um copo, uma garrafa para poder beber água, mas se precisar, a gente também consegue um copinho para você aqui, mas está se programando para vir, traz um recipiente para beber água, tá bom? Então a gente vai começar esse estudo maravilhoso de sexta-feira à noite com a Tatiana, querida, lendo uma linda página que a Marcília preparou para a gente. Boa noite a todos. Mãos Unidas, Psicografia Chico Xavier. A chave bendita. Efetivamente, muitos são os problemas que nos assediam à existência, dificuldades que não se esperam, tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto, sofrimentos que se instalam conosco sem que lhes possamos calcular a duração, desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. Se aspiras a obter a solução adequada às provas que te firam, não te guies pela rota do desespero. Tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada do metal puro da paciência. Perante quaisquer tropeços da estrada, usa semelhante talento no espírito e alcançarás para logo a equação de harmonia e segurança a que pretendes chegar. Nada perderás, deixando falhe alguém com mais autoridade do que aquela de que porventura disponhas. Nunca te diminuirás por desistir de uma contenda desnecessária. Em coisa alguma te prejudicarás abraçando o silêncio de conceitos deprimentes que te sejam desfechados. Não sofrerás prejuízo em te calando nessa ou naquela questão que diga respeito exclusivamente às tuas conveniências e interesses pessoais. Grandes lucros no campo íntimo te advirão da serenidade ou da complacência com que aceites desprestígio ou preterição. Jamais te arrependerás de abençoar ao invés de reclamar, ainda mesmo em ocorrências que te amarguem as horas, e simpatia vibrará sempre em teu favor, toda vez que cedas de ti mesmo a benefício
dos outros. Efetuemos os investimentos valiosos de paz e felicidade, suscetíveis de serem capitalizados por nós, através dos pequeninos gestos de tolerância e bondade e o programa de trabalho a que a vida nos indique ganhará absoluta eficiência de execução. Seja na vida particular ou portas adentro de casa, no grupo de serviço e que te vinculas ou na grande esfera social em que te decorre a existência, sempre que te vejas à beira do ressentimento ou revide, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação. Tenta a humildade. Graças a Deus. Envolvidos por essas palavras, nós nos concentramos, Senhor. Buscamos a amorosa presença daqueles que nos guardam, que prepararam essa sala para que pudéssemos aqui estar, sentindo essas amorosas presenças, sentindo o reequilíbrio dos nossos corações. Humildade, Senhor, que vem de humus de terreno fértil, que possamos encontrar em nós, em nossos corações, esse terreno fértil onde possa brotar, onde possa vicejar o teu amor e a tua presença, aonde possam frutificar as sementes da serenidade, da fé, as sementes do amor que tens por nós. Jesus, Mestre querido, aqui estamos, buscando mais uma vez a tua presença tão querida, o teu sublime amor para nos fortalecer nas duras caminhadas do dia a dia. Por isso te pedimos, Senhor, que possa abençoar a cada um de nós aqui vinculados, não só aqueles que estão presentes, mas aqueles todos que se vinculam conosco, através da tecnologia, pela internet. Te pedimos também, Senhor, abençoa a nossa amiga que trará os seus estudos de hoje, as suas pesquisas, para que o seu verbo seja aquele bálsamo de que tanto necessitamos para caminhar. Fica conosco, Mestre, agora e sempre, e que possamos dar assim por iniciada a nossa reunião de hoje, graças a Deus. Empolgadas para o estudo da Marcília? Vamos lá, querida, agora é com você. Obrigada, Cris. Boa noite a todos, irmãos e irmãs queridos. Tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos aqui, né? Para mais um estudo, para mais um momento de reflexão do Evangelho do Cristo. E hoje nos foi dada essa missão da gente bater um papinho sobre esse ensinamento aqui, tão conhecido nosso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vocês já ouviram falar? Nós já ouvimos falar, né? Quem falou isso? Jesus. Foi anotado pelo evangelista Mateus, né? Que será que Jesus estava querendo nos ensinar, falar para a gente sobre isso aí? O que são a bem-aventurados? O que são pobres de espírito? E por que deles é o reino dos céus? E onde fica esse reino dos céus?
Será que só os pobres de espírito é que são bem-aventurados? Os outros não? Então, vamos conversar um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre o Sermão do Monte. Vocês já ouviram falar no Sermão do Monte? Jesus, no primeiro ano, acredita-se que foi no primeiro ano do seu ministério público, logo no início, ele subiu ao Monte das Oliveiras, hoje muito visitado lá em Israel, em Jerusalém. Subiu ao Monte das Oliveiras, perto do Mar da Galileia, reuniu uma multidão. O Espírito Amélia Rodrigues diz que eram multidões de pessoas ouvindo Jesus falar, fazer esse discurso. Um discurso onde ele resumiu as bases da Boa Nova, fez a síntese do Evangelho. A gente sempre fala, você quer ser cristão? Lê o Sermão do Monte. Siga o que está escrito no Sermão do Monte. Ele fez isso de uma forma planejada. Quando a gente começa a estudar o Sermão do Monte, porque os estudiosos dividem isso em grupos, né? Para a gente poder estudar. Então, é sabido que Jesus, primeiramente, ele é batizado por João Batista, né? Quando ele começa seu ministério, ele é batizado por João Batista lá no Rio Jordão, né? Depois ele escolhe os 12 apóstolos. Aí ele começa a pregar e ensinar nas sinagogas das cidades. Sinagogas eram os templos menores, né? Tinha o templo grandão, que era lá em Jerusalém. Mas cada cidade tinha uma sinagoga, né? Ele começa a pregar nas sinagogas, ele começa a realizar curas, e aí depois ele faz esse discurso aí, para essas multidões. Nesse discurso, gente, do Sermão do Monte, eu coloquei aqui embaixo, está no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Os outros dois evangelistas, Marcos e Lucas, também anotaram algumas coisas, mas Mateus anotou tudinho, né, Cristiano? Ele anotou tudinho. São 3 capítulos do Evangelho de Mateus, só do Sermão do Monte. E são coisas que a gente já ouviu falar. Está lá no Sermão do Monte, aquela frase do mestre: vós sois o sal da terra. Já ouviram falar? Vós sois o sal da terra. Brilhe a vossa luz, está no Sermão do Monte. Amem seus inimigos, está no Sermão do Monte. Sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Quando orardes, vá para dentro do seu quarto e tranque a porta. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Não julgueis para não ser julgados. Tudo isso é nosso conhecido. E a oração do Pai Nosso, a oração dominical que a gente conhece, né? Está no Sermão do Monte. Mateus também anotou tudinho. Olha que legal, né? Então, agora que a gente já sabe o que é Sermão do Monte, o que tem a ver Sermão do Monte com a primeira frase, bem-aventurados os pobres de espírito? Porque Jesus inicia esse grande discurso que ficou imortalizado na história, porque até quem não é cristão elogia o Sermão do Monte, tá, gente? Mahatma Gandhi disse que poderiam se perder todos os livros do mundo, que se só sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E ele era hindu, né? Uma religião hindu. Bem, então, no Sermão do Monte, Jesus inicia, dá a entrada do Sermão do Monte com um outro discurso menor, que são as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças está aquela frase primeira que a gente leu aqui.
Vamos ver com calma? Ó. Jesus, bem vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Olha lá em vermelhinho, a primeira frase que a gente vai conversar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E, finalmente, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, nós temos aí 9 bem-aventuranças. Essas 7 primeiras aventuranças aqui, Jesus vai tratar das virtudes. E as 2 últimas são advertências que Jesus faz. E olha que interessante. A primeira bem-aventurança, que é a que a gente vai conversar, bem-aventurados os pobres em espírito, Jesus está se referindo à virtude da humildade, não é? Ele está se referindo aos humildes. Por que será que Jesus coloca essa virtude, humildade, em primeiro lugar, na primeira frase do primeiro grande discurso dele? É porque sem humildade a gente não consegue avançar para as outras bem-aventuranças. Se eu achar que a minha taça está cheia, eu não consigo aprender mais nada. Não é verdade? Em qualquer assunto da vida, qualquer questão. Eu preciso ser humilde para aprender mais, para reconhecer meus defeitos e qualidades. Então Jesus coloca em primeiro lugar a virtude da humildade, porque as bem-aventuranças é como se fosse uma escala ascensional. É uma escada onde a gente vai degrauzinho por degrauzinho para conquistar as virtudes. Mas sem humildade a gente não conquista nada, não aprende nada, não evolui. Não é interessante isso? A segunda, ele fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Será que ele está falando que a gente tem que chorar rios de lágrimas para ser consolado? Que só quem chora muito todo dia que é bem-aventurado? Ele está falando da virtude da resignação. São aqueles que passam por dificuldades, sofrem, têm os seus desafios, mas eles são resignados. Eles não reclamam o dia inteiro contra a providência divina, contra ó dor, ó vida, ó, né? Resignados. E resignação não é acomodação, né? Você continua lutando e batalhando para as coisas melhorarem na sua vida, e é assim que tem que ser, e é, né? Assim que deve ser. Mas você não reclama e não se revolta contra a providência divina devido aos problemas e os desafios que te cercam na família, no trabalho, em casa.
Mas só é resignado aquele que é humilde. Olha o degrauzinho aí. Terceira, tem um númerozinho aqui para a gente acompanhar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual virtude Jesus está falando aí? Da mansuetude. Mansuetude é gentileza, né? É gentileza, é mansidão, é brandura. É uma força interior, de calma, de tranquilidade. E como é que a gente consegue isso? Primeiro a gente tem que trabalhar a humildade. Depois a gente trabalha a resignação. Aceita, confia, para de reclamar, não é? E aí a gente começa a ficar mais manso, mais gentil, mais forte interiormente. A quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ele está falando da virtude da justiça, mas não é a justiça dos homens. Fome e sede de justiça não é um desejo de que a justiça seja feita. A minha justiça, porque isso não é justiça, é vingança. Bem-aventurados os espíritos que têm fome, que têm desejo de que a justiça divina seja feita. Não a minha, ou da Mônica, dele. Porque a nossa justiça tem outros parâmetros, né? Que a gente se engana, se equivoca. A outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. Jesus traz para a gente aí a virtude da misericórdia, que é compaixão. Compaixão, benevolência e aquela que a gente gosta, perdão, Mônica. E aí, gente, só consegue ser benevolente e perdoar quem é humilde, conseguiu ser resignado, agora tem mansuetude dentro do coração, entrega para Deus, quer que a justiça de Deus seja feita. Aí eu consigo olhar o outro como meu irmão igualzinho. Eu vou chorar pelo filho da vizinha que está doente, igualzinho eu choro pelo meu filho da minha casa. O que a gente ainda não faz isso, não é? Mas a gente vai fazer. Com o mesmo sentimento de amor, de misericórdia. A outra virtude, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são os puros. São os puros que ele está se referindo. Porque eles verão a Deus. Os puros verão a Deus. Mas para chegar a essa pureza do coração, volta aqui tudo de novo. Eu tenho que ser humilde, tenho que ser resignado, tenho que ter mansuetude no meu coração, tenho que desejar que a justiça de Deus seja feita, tenho que ser misericordioso. Aí eu vou limpando o meu coração do orgulho, da vaidade, né? E vou conquistando essa pureza que ele se refere. E a última bem-aventurança de virtude é bem-aventurados os pacificadores. O que é um pacificador? Primeiro eu tenho que ser pacífico. Eu tenho que estar em paz comigo mesmo, né? Porque pacífico é aquele que conquista a paz dentro de si. E pacificador é aquele que constrói a paz no ambiente, nos outros. Não é assim?
Então, todo pacificador é um cara pacífico. Mas nem todo cara pacífico é um pacificador. O que eu sou? Será que eu sou pacífica? Já sou pacificadora? Eu consigo apaziguar situações, levar paz na minha casa, paz no meu trabalho? Interessante, né? E as outras duas, gente, são advertências que Jesus faz, porque aí ele já fala que bem-aventurados os que sofrem perseguição. E para sofrer perseguição por conta do Cristo, não é qualquer Marcília. Se me apertar ali na esquina e falar, Marcília, abjura a Cristo, senão eu vou abjurar na hora. Não foi assim que fizeram com Joana de Cusa, né? Amarrada num poste, né? Para ser queimada, ela e o filho abjura. E ela falando para o filho, fica calmo, meu filho. A gente vai ser recebido do outro lado, o reino de Deus está esperando pela gente. Então, essas duas, o Cristo fala dos bem-aventurados, dos que sofrem perseguição. Não é bonita as bem-aventuranças, gente? A gente estudando com calma, olha aí a escada ascensional, né? Para o nosso progresso espiritual. Mas, afinal, o que é bem-aventurança? Bem-aventurança é um sinônimo de felicidade plena. Felicidade plena. Quinta-feira eu cantei a musiquinha, né? Por quê? O que é felicidade para você pode não ser felicidade para mim. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, né? Para mim é uma casinha na colina, para outros não é. Mas aqui, bem-aventurança é uma felicidade plena espiritual. No Novo Testamento, isso só é possível se o homem estiver em perfeito relacionamento com Deus. Nós estamos em perfeito relacionamento com Deus. Então a gente precisa batalhar para conquistar essa felicidade plena, para sermos bem-aventurados. Por que está falando que no Novo Testamento isso só é possível se o homem estiver nessa perfeita relação com Deus? Porque no Antigo Testamento já se falava em bem-aventurança. Já se falava em bem-aventurança. A gente tem uma ideia de que o Antigo Testamento era só matança, guerra, ódio e traição. Não, o Antigo Testamento fala de amor ao próximo, de perdão. É onde estão os 10 mandamentos. Fala isso tudo. Antes de Jesus, o termo bem-aventurança estava ligado principalmente à prosperidade material, longa vida, descendência numerosa, vitória sobre os inimigos, saúde e estabilidade social. Esses sinais eram vistos como provas da bênção divina, dentro da lógica da lei de Talião. Então, antes de Jesus, pro judaísmo, bem-aventurado, felicidade plena era uma boa colheita, um bom casamento, um bom status social. E não mudou muita coisa, porque para muita gente hoje, felicidade plena é não pagar aluguel, ter todos os boletos pagos, ter um marido bonito, uns filhos educados, né, Marquinhos? É o nosso conceito de felicidade plena. Mudou alguma coisa? Tá vendo a humanidade como é? Aí vem Jesus e muda o conceito de bem-aventurança.
Ele já não fala que bem-aventurado é ter alguma coisa, mas sim ser. Porque ele vem e fala que bem-aventurado é o humilde, é o manso, é o misericordioso. Como é isso? Ele muda esse conceito de felicidade plena. Então não foi Jesus que inventou essa palavra, esse termo, bem-aventurança. Tá, gente? Já existia no Antigo Testamento. Aliás, como quase a grande maioria do que Jesus falou para a gente, ele não inventou palavras novas, ele veio trazer o conceito real e pleno do amor, do perdão, da felicidade, que estavam equivocados, né? O que se deve entender por pobre de espírito? A gente está falando tanto de pobres de espírito, né? Porque hoje o termo tomou uma outra conotação, né, Verônica? Quando a gente fala fulano é pobre de espírito. Nossa, fulano é muito pobre de espírito. Não, a gente fala assim, fulano é muito pobre de espírito. Né? A gente quer dizer que ele é mesquinho, ele não é uma pessoa espiritualizada, não é amiga. Mas na época do Cristo e biblicamente falando, pobre de espírito, eram as pessoas humildes. Vamos ler com calma. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, pobres de espírito, ele está se referindo aos humildes. E aí, abre-se um parêntese. O que é humildade? O que é ser humilde? Né? É o jeito que eu me visto? É o jeito que eu falo? É a casa que eu moro? É um carro antigo? Não, né? Porque tem rico que é humilde e tem pobre que é orgulhoso. Então a humildade é um estado de espírito, é uma disposição íntima, interior. Eu posso ser extremamente humilde usando sapatos italianos e terno importado. Não é? E aí, eu trouxe de novo o livrinho. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Voz do Monte, de Richard Simonetti. Ele fala sobre essa frase que a gente está conversando, esse ensinamento do Cristo, de bem-aventurados os humildes. Porque ele diz que a humildade é uma condição fundamental para a gente evoluir, para a gente entrar nesse reino que a gente vai ver daqui a pouco. E durante os primeiros séculos do cristianismo, gente,
Essa interpretação foi tão literal, tão ao pé da letra, que muitos cristãos acharam que tinha que fazer voto de pobreza e venderam tudo que tinham para poder ser pobres, miseráveis e assim garantir a entrada do reino dos céus. E não é isso. Jesus não quer que ninguém venda nada, se desfaça de nada, porque é uma disposição interior. Aí o Richard Simonetti fala que o caminho para a gente conseguir ser humilde, sabe qual é? Ele dá 3 dicas para a gente. Primeira, ele diz que primeiro a gente tem que reconhecer a nossa pequenez diante do universo. A gente sabe o tamanho do universo? Infinito, né? A gente não sabe direito nem o nosso sistema solar. O homem não consegue viajar nem além da Lua, né? Tem uma previsão aí para chegar a Marte que é 2035, a NASA deu uma previsão aí. Outros sóis perto do nosso Sol, o Sol até desaparece de tão grandes que são, de tão infinito. Então ele diz que a gente precisa ter essa consciência, né? E reconhecer quão pequenino nós somos diante de toda essa obra da criação, primeiro. Segundo, ter consciência plena de que tudo pertence a Deus. Tudo. Meu carro, minha casa, meus filhos, meu corpo, não é nada meu. O que eu tenho meu, o que eu posso falar meu, são as minhas virtudes. É aquilo que eu vou conquistando, são os meus tesouros espirituais, né? É isso que eu vou carregar na minha mala, a minha malinha, né? Quando chegar a hora, se der tempo de eu pegar a minha mala, eu tenho que levar nessa mala só as minhas virtudes. Eu não levo mais nada. A gente tem essa consciência de que tudo pertence a Deus? Ou a gente ainda acha que o cargo que eu ocupo eu consegui graças à minha inteligência, à minha sensatez, os meus diplomas, e a saúde para conseguir isso tudo? E o pai e mãe que te deram a oportunidade de nascer, de te alimentar, de te educar, não é? Tudo pertence a Deus. E terceiro, ele fala para a gente conseguir essa virtude da humildade. A gente ainda está falando só da humildade, tá, gente? A terceira caminho é ter consciência de que estamos aqui para servir a Deus, não para sermos servidos, né? Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Há um plano maior. Há um plano maior de Deus para o mundo, para os países. A gente quer queira, quer não, os desígnios de Deus vão ocorrer, vão acontecer. Não é o que eu quero numa situação difícil da minha vida. Ah, mas eu não posso pedir o que eu quero? Pode. Claro que pode. Na minha oração, no meu bate-papo com Deus, eu peço o que eu quero. Emprego novo, carro, roupa, namorado. Peço o que eu quero, né? Mas eu preciso ter consciência de que eu vou receber, né, o que eu preciso e o que Ele achar que eu necessite. Então é colocar nas mãos de Deus. O cara humilde de verdade, ele faz isso, ele pede o que ele quer, mas no final ele fala assim, pô Deus, eu estou querendo isso aqui, mas o Senhor que sabe. Vê aí direitinho, o Senhor que sabe, o Senhor sabe de todas as coisas, o que o Senhor mandar, está bem mandado.
É a dica que o Richard Simonetti dá para a gente conquistar essa virtude da humildade. Porque ele ainda continua aqui no capítulo, ele faz uma relação aqui dizendo que o homem humilde, verdadeiramente humilde, né, que conquista isso aqui, ele é um homem livre. Como assim? Porque se ele sabe que tudo é de Deus, ele não se apega demasiadamente aos bens dele. Você pode ter 3 casas, 4 barcos, um carro? Pode. Pode. Você só não deve se apegar. Ou seja, se dedicar muito mais às coisas materiais do que às coisas espirituais. Os espíritos falam isso pra gente, né, Cris? Quando vem aqui conversar com a gente na mesa mediúnica, se arrependem de ter gasto uma vida inteira, uma encarnação inteira preocupado com IPTU, com IPVA, e os dias passam e é só isso. A gente tem que pagar, tem que fazer? Tem. Mas a nossa energia, 80%, 90% da nossa energia não pode ser dedicada às coisas materiais. Porque senão a gente fica escravo dessas coisas. E a gente precisa ser livre. Espírito, mente e coração livres. É o que ele diz aqui, que o homem humilde, ele consegue ser livre. Porque ele não é apegado demasiadamente aos bens materiais. E sendo livre, ele consegue servir a Deus. Ele consegue perceber o que Deus quer dele. O que Deus quer de mim. O que o meu mentor está falando para mim? Se eu não estiver livre mentalmente, emocionalmente, desapegada, saudável mentalmente, eu não vou conseguir ouvir, não vou conseguir entender. E aí é uma encarnação jogada fora, né? E aí ele sendo livre, ele constrói o reino de Deus. Afinal, mas tem uma pergunta aqui. A humildade, é para a gente pensar, tá? Essa humildade que a gente está falando, para mim, é sinal de fraqueza ou de força interior? A gente está falando tanto em ser humilde, né? E tem tantos ditados aí que a gente escuta, né? Quando vem que a gente é muito bonzinho. Como é que é, Tati? Chamam a gente disso, daquilo, abusam. Você não pode mostrar que não ser muito humilde, porque não sei... Não tem umas coisas assim? Como se a gente tivesse que mostrar a nossa humildade, é uma coisa nossa, é entre eu e Deus. Mais ninguém. Mas eu acho que isso seja uma força. Ou eu acho que isso é uma fraqueza. Eu posso achar que é uma fraqueza, tudo bem, gente, é o livre-arbítrio. Mas Jesus não fala isso pra gente, né? Ele diz que é uma força interior, é uma energia grande. A gente estava falando do reino dos céus. O que se deve entender por reino dos céus? O reino de Deus, anunciado por Jesus, é totalmente de natureza espiritual. Em sentido amplo, poderíamos definir esse reino como composto por aqueles que reconhecem, adoram, amam e obedecem a Deus. Portanto, esse reino pode ser concebido como existente no céu ou então no coração dos homens regenerados. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas começa no íntimo das criaturas,
constituindo gloriosa luz no templo interno. Porque ele diz, esse reino pode ser concebido como existente no céu, porque existem planetas felizes, né? Mundos felizes, onde há alegria, temperança, humildade, paz, onde as pessoas estão cansadas do mal, não querem mais praticar o mal. Podem ser considerados reinos dos céus. Mas o que Jesus traz para a gente aqui nas bem-aventuranças é que a gente construa esse reino aqui dentro do meu coração. Eu construindo esse reino, eu serei bem-aventurada, serei feliz. Porque eu já conquistei a humildade. Entenda como é que uma coisa está ligada à outra para poder abrindo espaço nas nossas mentes e nos nossos corações. Tem mais 5 minutinhos, né? Ontem eu estava lendo meu livrinho diário aqui que eu ganhei no Natal, todo dia, de Chico Xavier. E aqui tem uma página em que ele fala assim: recorda o sacrifício dos pioneiros do progresso que te precederam na jornada humana, para que você avance na Terra sem a cegueira da ingratidão. Vou ler de novo, ele está falando para a gente lembrar do sacrifício dos pioneiros, os que vieram antes da gente, que trouxeram progresso, e que eu reconheça isso e que eu seja grata, porque a gente não lembra disso, de todos na história, né? Cientistas, inventores, pesquisadores que doaram suas vidas, seu tempo, sua saúde, para descobrir curas de doenças, vacinas, antibióticos. Se o Benjamin Franklin não tivesse estudado lá o negócio da eletricidade, a gente estaria aqui no escuro agora, né? Claro que depois outra pessoa também teria estudado. Mas a gente pensa em agradecer isso, né? A quem construiu a casa. Estou falando de progresso mesmo, de ciência. A gente tem a história do casal Curry, Mary Curry e o esposo, que eu não lembro o nome. Passa até na Netflix esse filme. Eles descobriram a radioatividade. Batizaram lá o Polônia. Qual era o nome? Ela era da Polônia. Qual é o elemento químico, Marcos? Polônio. Polônio e rádio. Eles descobriram esses elementos. O que eu tenho a ver com isso? Quando você faz um raio-x hoje, uma mamografia, uma densitometria óssea, eu fiz no outro dia. Isso tudo graças aos estudos de anos e anos. E ela morreu por causa da radioatividade, porque eles não sabiam dos perigos da contaminação. Ela dormia lá com os negocinhos, com luz, acho, e foram contaminados, né? Então, que a gente possa lembrar de todos que nos precederam, porque para ter gratidão a esses, a gente precisa de humildade, certo? Então, para encerrar a mensagem aqui de Kardec, a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, que a gente possa, através da humildade, depositar mais confiança no cara lá de cima do que em mim mesma, sabendo que tudo pertence a ele, né? Que eu estou aqui para servir a Deus e que, em razão disso, os bons espíritos virão ao meu auxílio, se Deus quiser. Obrigada pela atenção, fiquem com Deus, uma boa noite para todos.
Estava lembrando aqui da Marie Curie, a questão também da radioterapia, né? Do tratamento do câncer. Radioterapia. Eu gosto desse joguinho de palavras, sabe? E aí eu acho interessante porque humildar-se não é humilhar-se. Isso. Né? Ser humilde tem muito a ver, o radical da palavra, com esse terreno fértil que a gente abre nos nossos corações para que a gente possa aprender coisas novas, frutificar, perceber que não sabe de tudo. Né? Acho que a grande diferença está aí, né? Ser humilde como uma criança para entrar no reino dos céus quer dizer que você tem certeza que você não aprendeu tudo ainda. E é tão bonito, né? A gente ter essa perspicácia, vamos dizer assim, essa clareza, né? Muito obrigada, Marcília, gostei muito. É sempre uma alegria ouvir as bem-aventuranças e esse texto de Jesus é tão que não é um texto, né? O texto de Mateus, mas essa fala de Jesus é tão potente, né? E realmente ela nos orienta para tantas coisas que 2000 e tantos anos depois a gente ainda fica tentando alcançar a grandiosidade de todo esse discurso. E aí, para encerrar, a gente vai te pedir aquilo que a gente sempre pede. Prece. Faz a prece final para a gente. Depois, por favor, vou pedir para vocês ficarem também em estado de prece, que a gente vai organizando o pessoal para o passe, tá bom? Graças a Deus, graças a Jesus, nosso mestre querido. Queremos te agradecer, Jesus, por mais esta noite de estudo, de reflexão, por essa casa que nos proporciona essa oportunidade. Te agradecer por essa ambiência aqui, preparada pelos trabalhadores espirituais. Te agradecer pela água fluidificada. Te agradecer pelos passes, pelos tratamentos que são feitos aqui durante o estudo. Te agradecer a presença dos irmãos desencarnados, estudantes como nós do Evangelho, que aqui comparecem para fazer suas reflexões. Enfim, são tantos agradecimentos, Mestre Jesus, que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, sobre este Brasil imenso, sobre todos os países, alguns em luta. Que a tua luz, Mestre, alcance o coração de cada um. Assim seja, graças a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria
alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino neste dia entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim,